Então, meus queridos, hoje nós acordamos com a surpresa de que o governo americano decidiu agora voltar o seu olhar para a Igreja Católica com críticas ao nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV. Eu particularmente continuo vendo a Igreja como uma chama acesa. Não uma chama que explode, mas uma chama que resiste. Silenciosa, é bem verdade. Muito antiga e indestrutível. 2000 anos e ainda acesa. No início, essa chama não tinha templos, não tinha prestígio, não tinha poder político, tinha apenas um anúncio: Cristo ressuscitado. E isso bastou para incomodar o mundo inteiro. O imperador Nero tentou apagar essa chama com fogo, literalmente, queimando os primeiros cristãos. Eles eram queimados como tochas humanas, imaginem só. Ele achava que estava iluminando Roma com o corpo dos batizados em chamas. E na verdade ele estava iluminando a eternidade. Depois veio outros governos do Império Romano, de maneira particular o imperador Domiciano, que foi terrível, e exigiu que os cristãos adorassem a ele mesmo como um grande Deus. Que bobagem. E todos os que negaram, claro, foram mortos. Mais tarde chegou o terrível Diocleciano, que decretou o fim do cristianismo, da igreja. Todos os templos possíveis foram destruídos. Todos os textos da escritura que existiam naquela época foram queimados. Os cristãos foram caçados como bichos, como animais. Sim, Diocleciano. Uma das piores perseguições da Igreja Católica. Era para ter sido o fim. Mas a fé não se escreve em pedras. A fé se grava na alma. E os séculos avançaram. E a audácia dos poderosos avançou também. Chegou um tal de Napoleão Bonaparte. E ele tentou subjugar a igreja. Ele chegou a prender o Papa. O Papa foi prisioneiro, porque Napoleão queria domesticar o sagrado de Deus. Mas o tempo domesticou Napoleão Bonaparte. As coisas acontecem de acordo com o espírito. Após domesticar Napoleão, nós vamos encontrar o templo de Adolf Hitler, que sonhou com um império eterno, sem Cristo, sem cruz, sem consciência. O seu milênio virou uma ruína em poucos anos. Depois nós tivemos um líder chamado Stalin, que ironizou a igreja e a figura do Papa, dizendo: quantas divisões tem o Papa? As divisões dele desapareceram e a voz do Papa continua ecoando ao mundo inteiro até hoje. E vejam só, no século XXI, ano de 2026, a história se repetindo. Só mudou o cenário. A mesma pretensão, a mesma ilusão de controle. Um presidente dos Estados Unidos da América, símbolo do poder econômico global, ousou levantar a voz contra o sucessor de Pedro, o Papa, Leão XIV. Como se a igreja fosse apenas mais uma instituição qualquer a ser pressionada pelo ego e pela vaidade desse senhor. Como se o sagrado de Deus pudesse ser enquadrado por estratégias políticas e bélicas. Essa é a velha tentação que fez com que os imperadores romanos ruíssem. É a velha tentação que fez com que os poderosos do mundo contra a igreja ruíssem. É a velha tentação de achar que o poder visível pode calar o invisível. Mas a igreja não nasceu de um decreto. E por isso, ela não morre por causa de um decreto. Ela não depende de governos. Ela atravessa governos. Ela não se curva à história, ela caminha dentro da história, sem dissolver-se na história. E eu olho para tudo isso e percebo algo que é quase icônico. Todos os que desafiaram a igreja tinham muita pressa. A igreja tem eternidade. Eles tinham exércitos. A igreja tem mártires. Eles tinham tronos. A igreja tem altares. Eles tinham medo de perder o poder. A igreja tem coragem de perder a própria vida. Hoje muitos desses nomes que eu citei viraram pó. Ou algumas estátuas sujas encardidas pelas ruas de algumas cidades. Capítulos da história encerrados. Mas a igreja continua celebrando a Eucaristia. Continua confirmando os irmãos na fé.
continua atendendo às suas confissões e absolvendo seus pecados, continua derramando o sacramento do matrimônio sobre homens e mulheres, continua derramando o sacramento da ordem sobre homens, continua ungindo enfermos e garantindo-lhes o céu. Ela continua anunciando o Evangelho e continua tomando consciência e formando consciências livres em um mundo que tenta confrontá-las. E talvez seja isso que mais incomoda, sabia? A igreja não pode ser cancelada, ela não pode ser reduzida nem destruída, porque o que sustenta a igreja não são decretos, não são vaidades e nada de humano. No fim, a verdade sempre permanece, e permanece simples. Todos os impérios passam, presidentes, reis e monarcas passam, ideologias passam, mas aquilo que foi fundado sobre uma rocha espiritual permanece. E sabe essa chama sobre a qual eu falei? Eu repito, ela não é do mundo. Por isso, o mundo jamais conseguirá apagá-la. Ela permanece acesa.